Olá amigos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. Embaixo da tela do seu vídeo vai aparecer um botão inscrever-se. Basta clicar e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com muitas outras pessoas, para que esse canal cresça para a glória do Senhor. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito sobre o discurso de Jesus, a palavra, o ensinamento de Jesus, onde uma multidão seguia Jesus, mas quando Jesus dava uma palavra mais dura, pessoas iam embora, pessoas viravam as costas, porque era uma palavra dura, uma palavra, que vinha para confrontar, ali aquele povo, aquela região, Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho, segundo nos escreve João, no capítulo de número 6. João, capítulo 6, versículo de número 66. João 6, versículo 66. Diz assim, Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Aí, no versículo 68, respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu, não vos escolhi a vós dos 12? E um de vós é um diabo. E isto ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos 12. Então Jesus está falando que tinha ali um discurso, que era muito duro, Jesus estava pregando ali para uma grande multidão, e a palavra vai dizer que muitos discípulos, não só os religiosos judeus que estavam ouvindo aquela palavra, mas muitos discípulos estavam deixando Jesus. Aí mesmo no Evangelho de João 6, mas agora no versículo de número 35, e Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí o versículo 41 vai dizer assim, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, por que eles murmuravam? Porque o pão que desceu do céu é uma referência do maná, que o povo recebia, o povo se alimentava do maná no deserto, quando Moisés retira o povo ali do Egito, e para sustentar aquele povo no deserto, Deus enviava um maná, e dali eles coziam, eles colhiam, depois eles coziam e faziam uma espécie de pão, no grosso modo. E quando Jesus fala que ele é o pão da vida, para aqueles judeus que ouviram de seus ancestrais, que no deserto Deus, que Moisés os alimentava com o maná, quando Jesus fala isso para eles, parece que era uma ofensa. Por quê? Eles não entendiam que Jesus era o Messias enviado. Que eles não entendiam que Jesus era o Cristo esperado. Se eles lessem as Escrituras, pedissem a Deus a orientação correta, eles iriam identificar isso. Mas, como eles eram tão religiosos, assim como eles pediram para Deus um rei segundo a aparência do mundo, eles esperavam um Messias segundo a aparência do mundo, com um reino aparente, um reino de grandioso, um reino potente, de ser uma grande nação, de militar, em política, em poder, sendo que Jesus já falou, e eu já falei várias vezes aqui no canal, que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. O reino de Deus está no meio de vós, ou seja, dentro de vós. Não é para vocês se engrandecerem, é para vocês manifestarem a graça de que o reino de Deus realmente é. O reino de Deus é isso. O próprio Jesus fala, eu desci do céu não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma aparência, muito menos a aparência mundana. O reino de Deus é algo muito mais sublime do que tudo aqui na terra. Nos céus, a palavra vai dizer que as ruas são de ouro, ou seja, aquilo que o homem nessa terra tanto deseja, lá no céu é apenas o asfalto, vamos dizer assim. É algo que nós usamos para caminhar, que dá sustentação para a gente caminhar. Então o reino de Deus não vem com essa aparência. Então Jesus estava dando essa palavra duríssima para esses homens, para que eles entendessem. Só que ao falar isso, muitos dos seus discípulos, ou seja, aqueles que já criam em Jesus, vão deixá-lo. Por quê? Muitos dos seus discípulos acreditavam nessa teoria, como o próprio Judas Iscariotes. Por que ele se rebelou contra Jesus? Porque ele era um ladrão, porque ele era uma pessoa que era ligado à riqueza, e ele esperava que viesse um rei, né, para expulsar Roma, para dominar os judeus, né, ali o Sinédrio, os religiosos poderosos que estavam corrompidos também, e que o rei, né, o Messias, enviasse e governasse, né, politicamente aquela nação. Ou seja, esperavam um rei com um reino aparente. E Jesus vai falar, não, você não está entendendo. Eu não vim aqui para governar esse mundo. Eu vim aqui para preparar vocês para entrarem no reino de Deus. Ok? Então a palavra continua dizendo isso. Aí olha o que diz o versículo para deixar eles ainda mais loucos ainda. Versículo 53. Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e o bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, que era a igreja dos judeus, né? Ensinando em Cafarnaum. Ou seja, Jesus estava dando uma palavra que para eles ali era loucura, né? Como assim? Comer do teu sangue, comer da tua carne, beber do teu sangue, melhor dizendo. Jesus estava falando de uma maneira ali espiritual, né? Como a representação da Santa Ceia, né? Porque o pão representa a sua carne e o vinho representa o seu sangue, né? O corpo que ele entregou e o sangue que ele derramou para ser morto. Aí, né, a palavra vai dizer, versículo 60, que os discípulos vão começar a murmurar entre eles. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem? Para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de me entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. A gente costuma orar, né? Entrega a tua vida para Jesus, vamos orar para Jesus te aceitar, para você aceitar Jesus, mas é o contrário, a gente tem que orar para Deus nos aceitar, para Deus nos escolher, para Deus querer, né, que mudar a nossa vida. Desde então, muitos de seus discípulos, né, tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse aos 12, quereis vós retirar-vos também? Aí respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Muitas pessoas, né, que creem em Jesus, né, ou primeiro tem aquele primeiro contato com Jesus, muitos dão para trás porque eles creem, mas eles não o conhecem. Eles creem,
mas eles não buscar a intimidade, o conhecimento pleno de quem é Jesus, de qual é o propósito de Jesus. Né? Por isso é que muitos abandonam a Cristo. Por isso que muitos abandonam, né, a igreja, por causa de uma palavra dura da sua liderança, do seu pastor, do seu líder de departamento. Por quê? Porque eles não querem ter esse contato, esse nível de intimidade com Deus. E para a gente ter contato íntimo com Deus, é preciso mortificar a carne. Por isso que Jesus está falando, quem come e bebe da minha carne e do meu sangue, esse tem parte comigo. Por quê? Quando nós escolhemos comer da carne e beber do sangue de Cristo, nós estamos dizendo, eu estou mortificando a minha carne para que em mim, né, habite o poder de Deus, para que naquele dia, assim como Jesus foi ressuscitado, eu também seja ressuscitado. É por isso que nós participamos do corpo e do sangue, né? Para que a vida de Jesus, o Espírito de Jesus, que o ressuscitou, também nos ressuscite no último dia. Então é isso que nós precisamos entender. Às vezes o discurso vai te causar incômodo. Às vezes a palavra de Jesus vai fazer você torcer o nariz. Mas é aí que está a submissão a Deus. É aí que o Evangelho vai determinar a sua vida. Se você quer seguir a Cristo, você vai se submeter à palavra. Mas se você não quer, você só quer os benefícios, você não quer ter o pleno conhecimento, a plena intimidade, a plenitude da glória de Deus na sua vida, aí você vai rejeitar a palavra. Essa é a verdadeira decisão que você precisa tomar. Se você quer ter uma vida com Deus, ou se você só quer estar lá por aparência, ou se você só quer estar lá por status, ou porque alguém te levou, ou porque alguém te mandou, ou porque é a nova moda estar na igreja, frequentar uma igreja. Mas é preciso que você entenda. Quem comigo não ajunta, espalha, disse o Senhor Jesus. Quem não anda comigo, espalha. Quem não veste a capa do Evangelho, vai ficar para trás, vai se perder pelo caminho, porque vai chegar uma hora que a palavra vai confrontar de uma maneira que não vai ter jeito, ou você aceita ou você rejeita, porque a palavra de Deus é isso, é confronto. Tudo que a palavra está escrito para mim na nossa Bíblia, ela vai confrontar a minha vida, e é justamente nesse confronto que eu preciso me submeter à palavra, porque se eu querer questionar, se eu querer achar um subterfúgio, como muitos têm feito aí na internet, né, buscando pregadores de internet, né, pastores que não conhecem a vida delas, que não têm responsabilidade nenhuma com a vida dela. Ela prefere a pessoa prefere ouvir esse tipo de pregador que não conhece ela, que não sabe nada da sua vida, que não ora por ela, que não intercede por ela, que não está com as portas abertas do seu gabinete, da sua casa para atender essa ovelha. Ela prefere dar ouvidos do que ouvir a sua liderança, do que ouvir o seu pastor, do que ouvir o seu líder de ministério. É isso que nós precisamos entender. Porque muitos, nos últimos dias, escolherão para si pastores, mestres, ensinadores, que vão ensinar doutrinas de demônios. Isso é o que a palavra diz. Para que você não caia nessa armadilha, né? Para que você não caia nas arapucas que a tua própria carne quer pregar para você. Deixa que o Espírito Santo te impulsione. Para isso, abra mais a sua Bíblia, feche mais o teu telefone e se liga mais no que o céu está te revelando. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.